O cenário da Fórmula 1 em 2026 não é apenas competitivo, ele é hostil. A chegada oficial da Audi ao grid, assumindo integralmente a antiga estrutura da Sauber, deveria simbolizar um novo ciclo de inovação, estabilidade e ambição industrial. No entanto, desde os primeiros anúncios formais, ficou claro que a entrada da montadora alemã não seria recebida com aplausos, mas com resistência organizada. E o epicentro dessa tensão atende por um único nome: Gabriel Bortoleto. O jovem brasileiro, que em poucos anos percorreu o caminho mais rápido das categorias de base até o centro das decisões estratégicas da Fórmula 1, transformou-se em algo raro demais para um grid movido por interesses imediatos. Ele deixou de ser apenas um piloto promissor e passou a ser tratado como um ativo geopolítico do esporte. Sua presença na Audi não representa somente talento ao volante, mas poder de influência, valor de mercado e, acima de tudo, ameaça direta às estruturas tradicionais que dominam a categoria há décadas. Nos escritórios envidraçados de Neuburg an der Donau, sede do programa esportivo da Audi, o clima é de alerta permanente. Não há euforia pela estreia, não há discursos triunfalistas. O que existe é a consciência de que o primeiro ano na Fórmula 1 não será vencido apenas na pista, mas nos bastidores, nos contratos, nos tribunais e nas salas de negociação. A Audi entrou no esporte sabendo que teria de lutar contra carros rápidos. Não esperava, porém, que tivesse de lutar contra o sistema. Desde o início, a estratégia da marca alemã foi construída ao redor de Bortoleto, não como um complemento, mas como o eixo central. Ele foi escolhido para ser o rosto da nova era, o símbolo humano de uma engenharia que busca se reposicionar no topo do automobilismo mundial. A Audi precisava de alguém jovem o suficiente para crescer junto com o projeto, mas maduro o bastante para suportar a pressão de carregar bilhões de euros em expectativas. Encontrou nos dados, nos resultados e na postura de Gabriel a combinação perfeita. O problema é que essa mesma combinação chamou a atenção dos predadores. Mercedes, Red Bull e Ferrari identificaram cedo demais que Bortoleto não era apenas uma aposta de futuro, mas um piloto pronto para moldar uma equipe ao seu redor. Em um mercado onde talentos verdadeiramente completos são raros, isso acendeu um sinal vermelho imediato. A lógica interna das grandes equipes é simples. Se não posso tê-lo agora, preciso impedir que outro construa um império com ele. A tensão deixou de ser silenciosa quando a Audi recebeu as primeiras cartas formais. Não eram sondagens informais nem conversas de paddock. Eram documentos jurídicos, com propostas financeiras agressivas, multas rescisórias calculadas para testar os limites do compromisso alemão. A Audi via em Bortoleto um herdeiro de uma dinastia. A Red Bull enxergava nele a próxima peça dominante de sua máquina de títulos. Ambas apostavam que a insegurança natural de um projeto estreante seria suficiente para quebrar a lealdade nascente. A reação da Audi foi imediata e cirúrgica. Antes mesmo de responder publicamente, a marca ativou a primeira camada de defesa: o contrato. Meses antes, prevendo exatamente esse tipo de ofensiva, seus advogados haviam estruturado um acordo que ia muito além do padrão da Fórmula 1. Bortoleto não estava vinculado apenas à equipe de corridas, ele estava integrado à identidade corporativa da Audi, com cláusulas que conectavam sua imagem, marketing, programas de tecnologia e campanhas globais ao projeto esportivo. Na prática, tirar Gabriel da Audi significaria desmontar uma parte do próprio plano industrial da marca. Não era apenas comprar um piloto, era comprar uma narrativa inteira. E isso elevava o custo político da operação a um nível desconfortável, até mesmo para gigantes acostumadas a impor sua vontade. Enquanto isso, nos bastidores do paddock, a pressão não diminuía, ao contrário, se sofisticava. Chefes de equipe rivais passaram a cercar membros do staff de Bortoleto, tentando plantar dúvidas, oferecer promessas veladas, comparar certezas estabelecidas com o risco de um projeto em construção. A mensagem era sempre a mesma, dita de formas diferentes: você é bom demais para esperar. A Audi respondeu atacando onde as equipes não podiam. Ofereceu a Gabriel algo que Mercedes, Red Bull e Ferrari jamais entregariam a um piloto jovem:
centralidade absoluta. Nenhuma hierarquia pré-existente, nenhuma estrela acima dele, nenhum teto imposto por campeões consolidados. Na Audi, ele não seria mais um talento, seria o projeto. E assim, enquanto o grid observava, a Fórmula 1 entrava silenciosamente em uma nova guerra. Uma guerra onde contratos valiam tanto quanto asas dianteias e onde manter um piloto poderia ser mais difícil do que ganhar uma corrida. A escalada do conflito atinge um novo patamar quando a disputa por Gabriel Bortoleto deixa de ser apenas contratual e passa a assumir contornos políticos dentro da Fórmula 1. O que antes eram propostas silenciosas transforma-se em movimentações coordenadas, vazamentos seletivos para a imprensa especializada e pressões indiretas nos corredores da FIA e da Liberty Media. O objetivo das equipes tradicionais é claro: desestabilizar a Audi antes que o projeto ganhe tração real. O primeiro golpe vem em forma de narrativa. Fontes bem informadas começam a alimentar jornalistas com a tese de que um talento do calibre de Bortoleto estaria sendo desperdiçado em uma equipe ainda em fase de estruturação. O discurso é cuidadosamente embalado como preocupação com o espetáculo, com o futuro do esporte, com o desenvolvimento do piloto. Mas nos bastidores ninguém se engana. Trata-se de uma tentativa clássica de criar ruído psicológico tanto no piloto quanto na diretoria alemã. A Mercedes lidera essa frente com sofisticação. Seus representantes evitam ataques diretos à Audi, mas reforçam constantemente sua estabilidade, seu histórico vencedor e a promessa de um caminho natural para qualquer piloto que almeje títulos mundiais. A Red Bull, por outro lado, adota uma postura mais agressiva, deixando escapar que cláusulas de desempenho podem ser interpretadas de forma flexível, dependendo da leitura jurídica. É uma ameaça velada, mas suficientemente clara para gerar desconforto. Dentro da Audi, a resposta não é imediata, mas é profunda. A diretoria entende que está diante de uma encruzilhada histórica. Ceder agora significaria assumir publicamente que o projeto Audi F1 não é um destino final, mas uma etapa intermediária. Isso seria fatal para a credibilidade da marca dentro e fora do paddock. Fabricantes entram na Fórmula 1 para dominar, não para formar talentos para os outros. A solução encontrada é inédita. Em um movimento interno que quebra protocolos tradicionais, a Audi decide integrar Bortoleto ainda mais profundamente ao núcleo técnico do projeto. Ele passa a participar de reuniões estratégicas de desenvolvimento, recebe acesso antecipado a dados sensíveis da unidade de potência e do chassi de 2026 e é tratado, na prática, como um pilar estrutural da equipe. Não apenas um funcionário, mas um coproprietário simbólico do futuro. Essa decisão tem dois efeitos imediatos. O primeiro é psicológico. Ao confiar informações que normalmente ficam restritas a engenheiros-chefes e executivos, a Audi envia uma mensagem inequívoca a Gabriel: você é indispensável. O segundo é político. Qualquer equipe que tentar tirá-lo agora não estaria apenas contratando um piloto, mas se apropriando de conhecimento estratégico, algo que poderia facilmente escalar para conflitos regulatórios. O paddock reage com irritação. Algumas equipes acusam a Audi de criar um precedente perigoso, onde pilotos passam a ter poder excessivo dentro das estruturas técnicas. Outras, mais pragmáticas, percebem que a jogada foi brilhante. Ao elevar o nível de comprometimento, a Audi transformou a lealdade de Bortoleto em algo orgânico, não apenas financeiro. Enquanto isso, Gabriel mantém uma postura fria e controlada. Em entrevistas, repete que está focado no projeto, que acredita na visão de longo prazo e que não se deixa levar por rumores. Internamente, porém, o peso da situação é imenso. Cada corrida, cada sessão de treinos, cada aparição pública carrega a expectativa de justificar a silenciosa guerra travada por sua permanência. A pressão externa cresce à medida que os resultados começam a aparecer. Sempre que Bortoleto supera carros teoricamente mais fortes, o coro se intensifica. Imagina o que ele faria em um carro vencedor. É exatamente esse pensamento que a Audi tenta combater, acelerando atualizações, antecipando investimentos e deixando claro que não entrou na Fórmula 1 para aprender devagar. A relação entre as equipes deteriora-se rapidamente. Reuniões de bastidores tornam-se frias, alianças políticas são revistas e a Audi passa a ser vista não mais como uma novata, mas como uma ameaça real ao equilíbrio de poder estabelecido.
No centro de tudo isso, Gabriel entende que sua carreira tomou um rumo irreversível. Permanecer na Audi significa assumir riscos gigantescos, mas também a chance única de construir algo do zero. Sair agora poderia render vitórias mais rápidas, mas jamais lhe daria o controle narrativo que a Audi oferece. A primeira batalha foi vencida nos escritórios, a segunda no psicológico. A terceira, inevitavelmente, terá que ser vencida na pista, porque a partir daquele momento não bastava mais ser promissor. Gabriel Bortoleto precisava entregar desempenho imediato para sustentar a decisão mais ousada da Audi desde que decidiu entrar na Fórmula 1. A repercussão da defesa bem-sucedida de Gabriel Bortoleto pela Audi se espalha pelo grid como uma onda de choque silenciosa. Oficialmente, nada muda. Não há comunicados inflamados nem protestos formais. Mas a Fórmula 1 é um esporte que se move muito mais pelo que é dito em salas fechadas do que por declarações públicas. E nesse subterrâneo político, o impacto é imediato e profundo. A FIA observa com atenção crescente. O caso Bortoleto expõe uma nova realidade que a categoria ainda não havia enfrentado de forma tão explícita. Pilotos jovens sendo tratados como ativos estratégicos de longo prazo, com contratos blindados não apenas por dinheiro, mas por integração estrutural ao projeto técnico e comercial de uma equipe. Isso levanta questões delicadas sobre equilíbrio competitivo, mobilidade de talentos e até sobre o próprio conceito de meritocracia no grid. Alguns dirigentes defendem que a Audi apenas jogou o jogo com mais inteligência. Outros veem nisso uma ameaça ao modelo tradicional, onde pilotos circulam entre equipes conforme oportunidades surgem. O receio é claro: se o exemplo da Audi se espalhar, a Fórmula 1 pode entrar em uma era de feudos técnicos, onde jovens talentos são capturados cedo demais e isolados por anos, reduzindo a fluidez que sempre alimentou narrativas e rivalidades. No plano esportivo, o impacto é ainda mais imediato. As equipes que tentaram, sem sucesso, tirar Bortoleto da Audi passam a tratar a escuderia alemã com outro nível de seriedade. Estratégias de corrida são revistas, alianças táticas são reavaliadas e qualquer cooperação informal que poderia existir com uma equipe estreante simplesmente desaparece. A Audi deixa de ser vista como um projeto em construção e passa a ser encarada como um adversário que precisa ser contido desde o início. Dentro da garagem alemã, essa mudança de status é sentida no dia a dia. O fluxo de informações técnicas compartilhadas nos briefings da FIA diminui. Conversas informais entre engenheiros tornam-se mais curtas, mais cautelosas. A Audi entende rapidamente que, ao vencer a batalha política por Bortoleto, comprou também um isolamento competitivo. Agora, tudo terá que ser conquistado na pista, sem favores, sem atalhos. Para Gabriel, essa transformação é sutil, mas pesada. Ele percebe que já não é tratado como um novato promissor, mas como uma peça central de um tabuleiro maior. Cada manobra mais agressiva contra um carro de ponta é interpretada como uma declaração de intenções. Cada erro, por menor que seja, é amplificado por aqueles que ainda acreditam que ele deveria estar vestindo outro macacão. A pressão interna também cresce. A Audi acelerou investimentos, antecipou cronogramas e reposicionou recursos justamente para justificar a aposta feita no piloto. Isso cria uma expectativa implícita de retorno rápido. Não necessariamente vitórias, mas sinais claros de que o caminho escolhido foi o correto. Pontos consistentes, classificações sólidas, maturidade estratégica. O espaço para temporadas de adaptação simplesmente não existe mais. O R26, ainda em fase de refinamento, torna-se o símbolo dessa urgência. Cada atualização levada à pista carrega um peso desproporcional, porque não é apenas uma melhoria técnica, mas uma resposta política. A Audi precisa provar, corrida após corrida, que Bortoleto não ficou por lealdade cega, mas por convicção racional de que ali existe um projeto vencedor em gestação. Enquanto isso, as equipes rivais ajustam seus discursos. A tentativa de desestabilização direta dá lugar a uma vigilância constante.
Analistas monitoram telemetrias públicas, desempenho em extintes longos, comportamento em condições adversas. Qualquer sinal de fragilidade é rapidamente explorada na mídia especializada como prova de que a aposta da Audi foi precipitada. A Liberty Media, sempre atenta ao impacto narrativo do esporte, percebe rapidamente o potencial dessa história. Um jovem brasileiro, símbolo de uma nova era, enfrentando gigantes estabelecidos, enquanto carrega nos ombros o destino de uma montadora inteira. É o tipo de enredo que a Fórmula 1 moderna sabe transformar em espetáculo global. Mas para a Audi, essa exposição é uma faca de dois gumes. Mais visibilidade significa mais pressão. Mais narrativa significa menos espaço para erros silenciosos. A equipe entende que não pode controlar o discurso externo, mas pode controlar o desempenho, e é nesse ponto que a relação entre piloto e equipe se consolida de vez. Bortoleto deixa de ser apenas defendido e passa a ser corresponsável. O projeto agora é dele também. A guerra nos bastidores deu lugar a uma trégua armada. Todos sabem que o próximo movimento não será feito com contratos ou advogados, mas com cronômetros e bandeiras quadriculadas. A Audi segurou sua joia. Agora precisa provar que sabe lapilá-la sobre o fogo real da Fórmula 1. O verdadeiro teste da estratégia da Audi não acontece nos tribunais, nem nos comunicados corporativos. Ele começa quando as luzes se apagam e o barulho do paddock dá lugar ao silêncio absoluto que antecede a largada. É ali, no espaço microscópico entre reação humana e resposta mecânica, que todo o investimento, toda a blindagem contratual e toda a guerra política precisam se justificar. Nas primeiras corridas após o cerco das rivais, a Audi adota uma postura cirúrgica. Nada de estratégias desesperadas ou apostas extravagantes. O objetivo não é surpreender, mas consolidar. Cada stint é calculado para proteger o equipamento, coletar dados e, sobretudo, construir confiança mútua entre carro e piloto. Para o público externo, pode parecer conservador, mas para quem entende o jogo, é a fundação de algo maior. Gabriel Bortoleto adapta-se rapidamente a esse papel híbrido de piloto e referência técnica. Ele passa mais tempo em reuniões de engenharia do que qualquer outro estreante recente. Sua capacidade de traduzir sensações subjetivas em linguagem técnica torna-se um diferencial interno brutal. Onde outros pilotos reclamam que o carro escapa, Gabriel aponta fases específicas da curva, ângulos de esterço, respostas do eixo traseiro sob regeneração máxima de energia. Esse nível de detalhe acelera o desenvolvimento do R26 mais do que qualquer simulação isolada. A Audi começa a perceber que não protegeu apenas um talento, mas adquiriu um catalisador de evolução. O carro melhora aos poucos, não em saltos espetaculares, mas em consistência. E na Fórmula 1 moderna, consistência é poder silencioso. Os resultados acompanham essa progressão. Pontos aparecem onde não eram esperados. Classificações sólidas colocam a Audi no meio de batalhas que antes pareciam fora de alcance. E mais importante, o nome Bortoleto começa a surgir em análises técnicas, não apenas em manchetes emocionais. Ele deixa de ser tratado como promessa e passa a ser citado como parâmetro. Isso muda novamente o comportamento das rivais. A narrativa de que o talento estava preso em um projeto imaturo perde força. A pressão externa migra para outro eixo. Agora a cobrança é por resultados maiores. A pergunta deixa de ser quando ele vai sair e passa a ser até onde isso pode chegar. É uma vitória estratégica da Audi, mas também um novo tipo de risco. Porque ao elevar o patamar de expectativa, a margem para frustração diminui drasticamente. Um abandono mecânico deixa de ser azar e vira questionamento. Uma estratégia errada não é mais aprendizado, é falha. A Audi entende que entrou em um território onde estreantes raramente sobrevivem sem cicatrizes. Internamente, a liderança da equipe faz um movimento decisivo. O planejamento plurianual, antes restrito à diretoria, passa a incluir o piloto de forma ativa. Bortoleto participa de discussões sobre filosofia aerodinâmica, prioridades de desenvolvimento e até perfil de atualizações futuras. Não é comum, não é confortável, mas é coerente com a aposta feita. Esse grau de integração cria algo raro na Fórmula 1 moderna:
identidade. O carro começa a ser desenvolvido com um estilo de pilotagem específico em mente. A Audi não tenta agradar todos os perfis, ela constrói ao redor do piloto que escolheu defender. É um risco técnico enorme, mas também uma forma clara de dizer ao grid que o projeto não é transitório. Para o brasileiro, o peso simbólico dessa escolha é imenso. Ele carrega a expectativa de uma nação, o investimento de uma indústria e a paciência limitada de um esporte que não espera ninguém. Ainda assim, sua postura permanece a mesma, fria, analítica, focada no processo. Ele sabe que o verdadeiro contrato que precisa honrar não está no papel, mas nos dados de telemetria. A relação com Nico Hülkenberg também evolui. O veterano deixa de ser apenas o mentor e passa a ser o contraponto estratégico, onde um traz agressividade calculada, o outro oferece estabilidade e leitura de longo prazo. Essa dupla improvável se transforma em um dos pilares mais subestimados do grid, contribuindo silenciosamente para a maturação do projeto. No paddock, a percepção é clara. A Audi não apenas resistiu ao cerco, ela redefiniu as regras do jogo. Blindar um piloto dessa forma não é mais visto como exagero, mas como precedente. Outras equipes começam a rever contratos, programas de jovens talentos e estratégias de retenção. O efeito Bortoleto ultrapassa a pista. A Fórmula 1 entra, quase sem perceber, em uma nova era. Uma era em que o talento não é apenas disputado, mas protegido como patrimônio industrial, onde pilotos deixam de ser peças móveis e passam